A escalação provável do Inter para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tem meio-campista, revelação da base colorada, relacionado para o jogo, ficará como alternativa no banco de reservas. Proposta por centroavante colorado. Já chegou no Beira-Rio a denúncia da Conmebol pelos problemas antes da partida contra o Flamengo. Vem multa aí. E até Carlo Ancelotti falou sobre a confusão dos papéis picados. Esse é o Canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no Canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Sábado de jogo do Inter em Belo Horizonte, 18h30, no Mineirão contra o Cruzeiro. Jogo duríssimo para o Inter depois da eliminação na Copa Libertadores da América. O Inter, que é o 12º colocado com 24 pontos, enfrenta o Cruzeiro, terceiro colocado, com 38 pontos. Então, um jogo duro, um jogo difícil, mas o Inter tem que buscar a recuperação. E o Roger Machado precisa dos resultados para ganhar um pouco mais de tranquilidade. A situação dele está bem complicada, depois das eliminações não só na Libertadores, mas também na Copa do Brasil, e o time simplesmente não embala no Campeonato Brasileiro. Então o Roger Machado precisa de resultados para continuar como técnico do Internacional. Para o jogo de hoje, o time provável. Tem algumas questões importantes. Thiago Maia, com desgaste muscular, fica de fora, e o Richard deve entrar no meio-campo. Tem jogadores suspensos, reservas, mas que poderiam ser alternativas, como o Vitinho e o Ener Valencia, que, aliás, está cada vez mais irritando o torcedor do Inter, porque o Ener Valencia não consegue ter boas atuações com a camisa do Inter, nem quando começa, nem quando entra no segundo tempo, ele simplesmente não consegue jogar. Mas para o jogo de hoje ele está fora por suspensão. Time provável do Inter: Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, manutenção do sistema defensivo, Richard, Alan Rodrigues, Carboneiro ou Tabata, Alan Patrick, Wesley e o Ricardo Matias ou Borré. Este é o time provável. Daqui a pouco eu já falo sobre proposta que surgiu pelo Ricardo Matias. Bom, tem novidade na delegação entre os relacionados. Um garoto das categorias de base do Inter, Alex, 19 anos de idade, meio-campista, foi chamado pela primeira vez para compor o grupo, ficará como alternativa no banco de reservas. O Alex é natural de São Paulo, fez a sua formação no Inter, ingressando no clube em 2016, quando tinha 10 anos de idade. O meia, ele atua como articulador do time sub-20 e na atual temporada, somando o Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro da categoria, fez 26 partidas com 3 gols e 12 assistências. Então é um jogador de muitas assistências, o garoto Alex, relacionado pela primeira vez para compor o grupo principal do Internacional. A situação do Ricardo Matias: surgiu proposta por ele. O Al Nassr, da Arábia Saudita, que aliás é o time do Cristiano Ronaldo, procurou o staff do jogador, procurou a direção colorada, sinalizou uma oferta. Por enquanto não tem ainda divulgação de valores, nem modelo de negociação, e a situação está em análise, tem janela aberta ainda. Então tem interesse de clube da Arábia Saudita pelo centroavante Ricardo Matias do Internacional. Chegou a denúncia no Beira-Rio sobre os problemas da partida contra o Flamengo. Os papéis picados que foram lançados lá da cobertura da Marquise e que atrasaram a partida em 20 minutos. A Conmebol ainda não divulgou oficialmente a abertura do expediente disciplinar, mas o Inter já recebeu um comunicado. Conforme apurado pela reportagem de GZH, a denúncia cita o artigo 24 do Código de Segurança da Conmebol, que prevê que o artefato deve ser lançado apenas manualmente, não podendo causar atraso no início do primeiro ou do segundo tempo, suspensão temporária ou afetando qualquer questão relacionada à segurança do evento esportivo. E o agravante se deu porque parte dos papéis arremessados eram de material laminado, o que atrapalhou o início de jogo, em 20 minutos. Então vem multa, o Inter não vai escapar da multa, tem um valor mínimo de $20 mil, mas pode ser mais, Então certamente foi uma punição pesada para o Inter por toda a confusão que acabou acontecendo antes da partida contra o Flamengo. Foi um episódio muito ruim, muito desagradável,
esfriou o time, atrasou a partida, enfim, uma noite onde deu tudo errado para o Internacional no estádio Beira-Rio. O Carlo Ancelotti, que esteve acompanhando a partida, primeira vez dele em Porto Alegre para conferir Inter e Flamengo, foi recepcionado pela direção colorada, esteve no Beira-Rio como integrantes da comissão técnica da CBF, como Tafarel, o preparador físico Cristiano Nunes, o diretor Rodrigo Caetano, esteve junto também. Falcão, grande parceiro do Ancelotti, da década de 80 no futebol italiano, esteve junto também no Beira-Rio. O Ancelotti deu uma entrevista para um jornal italiano, Il Giornale, e falou sobre este início de passagem dele pelo futebol brasileiro. Falou sobre muitas coisas, estrutura da CBF, seleção, eliminatórias da Copa do Mundo, e ele concedeu uma resposta sobre a partida do Inter contra o Flamengo. E falou o seguinte: fui ver Inter e Flamengo. A torcida jogou toneladas de papel e o vento jogou tudo para dentro do campo. Um atraso de 20 minutos para o início da partida. É um mundo divertido. Foi o que falou o Carlo Ancelotti em uma entrevista para um jornal italiano. Realmente não foi uma boa noite para o Internacional. Valeu, pessoal. Vamos ver se neste sábado contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no Mineirão, o Inter consegue a recuperação para ainda sonhar com vaga na Libertadores, algo que é colocado como objetivo pela direção colorada, se recuperar no Campeonato Brasileiro e conquistar uma vaga para a Libertadores de 2026. Será que dá? Vídeo em nome de KTO e arroz Prato Fino. Até a próxima, bom final de semana.